Ontem, quarta-feira, no mesmo horário em que aconteceram aquele massacre, na verdade, lá na escola em Suzano, eu estava ministrando palestras e conversando com alunos sobre as emoções. No exato momento em que aqueles dois rapazes estavam tirando a vida de um monte de adolescente, eu estava tentando fazer justamente o oposto. E de uma certa forma eu acho que eu estava fazendo isso, porque a gente estava falando sobre as emoções, sobre o que movimenta eles, sobre como lidar com as angústias, com as dores, com os traumas, com as coisas que de uma certa forma eles até carregam e nem sabem. Quando eu chego em casa eu me deparo com a manchete, com o jornal, ligo a televisão e começo a ver as notícias dessa coisa que a gente não tem nem como dar um nome, né? Desse massacre, dessa loucura, dessa insensatez que foi esse ataque na escola. E por isso eu fiquei aqui pensando, desde ontem, pensando como é que eu, como educador, há 17 anos sendo professor, lidando com essa gurizada, especialista emocional, que estava lá falando sobre as emoções, como é que eu poderia trazer para você uma reflexão e de que forma eu poderia contribuir. Porque eu acho que a gente não pode mais ficar em silêncio, a gente não pode ficar parado. Quem tem um pouquinho de conhecimento, quem tem um pouquinho de noção dessas coisas todas que movimentam o ser humano, tem que falar. Por isso que eu resolvi trazer para você 3 pontos que me chamaram muita atenção nesse caso desse massacre. E que lições a gente tira desses pontos? Para quem não me conhece, eu me chamo Fernando T. Passé, eu sou educador, sou palestrante e sou especialista em ajudar as pessoas a se conectarem, a se relacionarem de forma positiva, com respeito, com carinho e com amor. Há 17 anos eu sou professor, há 15 eu coordeno o Espaço da Arte, uma organização que através da arte, da educação e da inteligência emocional já ajudou mais de 13 mil alunos a se conectarem e a fazer amigos. Vamos lá. Primeiro ponto que me chamou a atenção, a tranquilidade com que aqueles 2 rapazes se prepararam para fazer o ataque. O tempo que eles ficaram no carro, isso depois de já terem atirado no tio dele. Esse tempo mostra uma mente muito, muito, muito doente. Alguém que se preparou para fazer algo muito sério. Uma mente que não enxerga mais o ser humano como alguém seu, como alguém próximo. Uma mente que não entende mais o sentido de empatia. Não pensa mais na dor do outro. Me parece que ali o que havia era a necessidade de se vingar de algo, a necessidade de realizar algo, de enlouquecer. E da onde que vem, né, essa coisa, essa mente doente? Da onde vem isso? E uma das razões que a gente aprende na formação em inteligência emocional, que a gente sabe com o processo e cada vez mais eu falo, vem de um vazio, de um trauma, de um abuso, de um abandono, de uma rejeição, de algo tão forte, tão intenso, que gera o que a gente chama de cicatriz emocional. Uma marca tão dura e tão severa, que faz com que depois de quase adulto ou adulto, como é o outro rapaz, aquilo não tenha saído dele. Eu não sei a história de vida deles, agora estão falando que um deles, um menino de 17 anos, não tinha pai, foi criado pelo avô, tinha algum problema. Então é bem provável que essas rejeições foram se transformando em vazio, e esse vazio sendo preenchido por ódio, por rancor, por vontade de se vingar, por vontade de agredir, porque eu fui agredido, porque eu fui abandonado, porque eu fui rejeitado, eu quero devolver isso para a sociedade. Esse é o primeiro ponto, que é muito importante da gente se dar conta. Como é que a gente preenche os nossos vazios? Com o que a gente preenche os nossos vazios? E aí vem o segundo ponto, que é o fato dele estar fantasiado com um personagem de jogo. E aí tu deve falar, e as pessoas estão falando, mas o jogo influencia, esses jogos de violência influenciam. Gente, olha só, o jogo é um temperinho. O jogo não é causa de nada. Ele se transformou de uma alegoria, de um adereço para ele fazer algo que já estava nele. Então não é o jogo.
Não é o jogo que causou isso tudo. Não, 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 não. O jogo serviu para que ele se transformasse num outro ser. Para que não fosse ele. Para que fosse um personagem. Para que fosse algo que talvez desse coragem para ele fazer o que ele fez. Coragem para ser algo diferente. E por não entender o que acontecia dentro dele, por não entender esse vazio, por não entender esses traumas, por não entender essas coisas, acabou usando o jogo, usando as armas, usando isso para chegar lá. E isso é muito, muito triste, porque a gente sabe, e a segunda lição que eu trago para vocês, a gente sabe que a massa emocional ela se forma até os 7 anos de idade. Né? Então, dos 0 aos 7 anos de idade, ali, tudo que é trauma, tudo que é coisa que acontece, cara, isso pode ficar para sempre. E eu posso garantir que aí tem dores muito profundas. Dores muito profundas. Então não é o jogo a causa, não. A causa é anterior. Então se a gente quer respostas, e eu acho que a gente precisa ir em busca dessas respostas, até para tentar evitar mais para frente que outros casos aconteçam da mesma forma, essas respostas estão na história desses meninos. Na história de vida deles, na história de vida dos pais deles. Como é que eles cresceram? Como é que os pais deles lidaram com isso tudo? Para a gente entender que uma rejeição, um abuso, um trauma forte vai causar algo, ou pode causar algo muito sério ali na frente. E aí, o terceiro ponto que me chama a atenção é a questão deles terem se suicidado. A gente sabe que uma pessoa se suicida basicamente por 3 razões. Primeiro, porque ela está com uma dor muito, 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 muito forte, que ela não enxerga a saída para essa dor, e a forma que ela tem de eliminar essa dor é acabando com tudo. E acaba com a própria vida. A segunda, ela está numa tristeza, numa depressão, ela está num momento tão fechado, tão sem possibilidades, ela não enxerga mais saída para a vida dela, não tem mais graça, não tem mais... Né? A depressão leva ao suicídio de uma certa forma. Ela não enxerga mais nada à frente. E se ela não tem nada, não tem sonhos, não tem perspectivas, não tem nada na frente, não tem por que estar vivo, e ela acaba tirando a sua própria vida. E o terceiro ponto é aquele que se acha herói, que quer ter uma grande jornada, que quer deixar um legado, entre aspas, né? Um legado no mundo, e acaba criando um espetáculo e se matando. Mas no fundo, essas pessoas todas, elas queriam uma única coisa. E isso a gente tem que ter em mente desde sempre. O que elas queriam é reconhecimento, é carinho, é afeto, é amor. Só que elas não sabem disso. E especialmente nesse caso, que eu acho que é um pouquinho de cada uma dessas coisas, especialmente essa coisa do herói, até porque tem outras situações envolvidas, até de fundo religioso, de uma certa forma, mas essa coisa de eu quero deixar algo para o mundo, eu sou um herói. Cara, que loucura. Que loucura porque talvez essas pessoas elas não tenham conseguido o básico, a coisa mais importante que a gente busca, que é esse carinho, que é esse afeto, que é esse amor. Talvez eles não se sentissem sequer merecedores desse amor. E aí eu vou fazer uma coisa muito forte. Então, se eu não mereço, eu vou eliminar. Claro que são suposições da minha parte. E eu estou falando segundo o que eu vi, segundo o que eu entendo, segundo o que eu percebo e sinto sobre essa situação. Isso, em hipótese alguma, eu quero que seja uma verdade. Mas eu quero que ajude a gente a refletir sobre. Porque a gente precisa refletir. A gente precisa entender. A gente precisa saber que as coisas que a gente faz, elas têm uma consequência. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo e deixar ele registrado, para a gente pensar sobre muito. Ontem lá na escola eu estava falando de que a grande missão da gente é entregar amor. É isso que a gente veio para o mundo. Aliás, todos os nossos grandes mestres, né? Todos os nossos grandes mestres falam no amor. Todos eles. Eles não falam em religião, eles falam em amor. Então é isso que a gente veio para cá. E essa é a grande busca do ser humano, amar e ser amado. E é nesse caminho que a gente tem que trilhar. O que aconteceu foi uma tragédia. Foi um desequilíbrio, foi algo de verdade
muito triste. Para encerrar esse vídeo eu tenho mais duas coisas para falar que eu acho que são muito importantes. A primeira delas é: se você está vivendo uma situação de vazio, uma situação de rancor, de raiva, se a tua mente está confusa, se tu não está entendendo as tuas emoções, vai buscar ajuda. Sério, tem muita gente boa que pode te ajudar, inclusive gratuitamente, que não precisa de dinheiro. Cada cidade tem o seu CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Vai buscar ajuda. Se perto de ti tem pessoas que tu tá vendo que estão com dificuldade, com transtornos, ajuda ela. Ajuda ela a achar profissionais que podem, com uma conversa, com terapia, com remédio, se for o caso, colocar ela de novo no prumo, colocar ela de novo no seu lugar. E eu mencionei muito no vídeo que a gente é resultado daquilo que aconteceu, especialmente na nossa infância, e é fato. Mas não é para a gente culpar os nossos pais, ou você que é pai e mãe, se culpar porque daqui a pouco não fez aquilo que deveria saber. Eu duvido que um pai e uma mãe, em sã consciência, não queira dar amor, não queira amar o seu filho. Eu duvido. E muitas vezes eles fazem e erram, mas por amor. Então, se você é pai, não se culpe. Vai buscar conhecimento, vai buscar um jeito de reverter alguma coisa que talvez não esteja tão legal e vá entregar amor para os seus filhos. Se você é filho e sente que teu pai e tua mãe erraram de alguma forma, perdoa eles. Muitas vezes eles não tiveram a experiência de amar, como tu pode ter a partir de agora. É uma escolha, é uma decisão. Espero que esse vídeo ele tenha contribuído para essa reflexão de verdade e que a gente possa continuar refletindo e que dessa coisa muito triste, terrível, a gente consiga tirar ensinamentos para que isso não aconteça mais. Valeu. Obrigado.